Olá, este vídeo tem como objetivo apresentar o desafio 4.0 do curso de odontologia do Centro Universitário UNDB. Este desafio é referente à disciplina de traumatologia do 7º período e tem como tema a atuação do cirurgião dentista no âmbito hospitalar. Dessa forma, a doutora Natália irá esclarecer algumas dúvidas a respeito do atendimento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico e como evitar intercorrências graves. Doutora Natália, como deverá ser a conduta clínica de pacientes que apresentam problemas sistêmicos, como, por exemplo, a diabetes e a hipertensão, tendo em vista a necessidade de tratamentos odontológicos invasivos? Olá, doutora Milena. Prazer em conhecer você e que honra ser entrevistada para essa instituição de ensino, a UNDB. Bom, primeiramente, para atender um paciente com comprometimento sistêmico e ter sucesso nisso, nós precisamos realizar uma boa anamnese. Não podemos nos recusar em atender pacientes nessas situações, mas infelizmente há profissionais que não atendem. Então, após nós fazermos essa anamnese e exame clínico, nós devemos explicar ao paciente que é necessário prosseguir ao tratamento odontológico com a doença dele controlada, no caso de diabetes e hipertensão que nós estamos falando. Além disso, se faz importante que esse paciente execute esses procedimentos de saúde bucal para manter esse controle sistêmico, pois um paciente com dor, como por exemplo uma pulpite, ela vai alterar a diabetes e a hipertensão. Então, o índice glicêmico vai subir com essa dor, e assim como a PA também vai subir. Já com relação às intercorrências durante o tratamento desse paciente, para evitar essas intercorrências, nós devemos planejar o tratamento bucal com o aval do médico que acompanha esse paciente, seja um cardiologista ou um clínico geral, e ele vai autorizar ou não o procedimento odontológico de acordo com esse controle sistêmico, como a gente acabou de falar. Agora vamos falar aqui um pouco sobre esses pacientes diabéticos, né? Como atender esses pacientes, algumas considerações a gente precisa orientar. Então, sobre os atendimentos a pacientes diabéticos, na primeira consulta odontológica, o cirurgião dentista deve obter informações a respeito do tipo de diabetes que esse paciente tem, dos tratamentos prévios, das medicações que ele utiliza, bem como classificar de acordo com o grau de risco para procedimentos clínicos. Para realizar uma consulta adequada, o paciente deve estar com esse metabolismo compensado, sob acompanhamento médico regular também, com uma boa resposta terapêutica. Agora, nos quadros de diabetes descompensados, tende a ocorrer complicações que dificultam a realização desses procedimentos. Por exemplo, dor, infecções, tornando necessário o adiamento das sessões clínicas até que o quadro metabólico do paciente se estabilize. Então, a gente precisa adiar esse tratamento até que esse quadro se estabilize. Agora, no caso de realizar uma isodontia, que é um procedimento bem invasivo, nós temos que considerar algo sobre anestesia. O anestésico de escolha, mepivacaína 3% sem vaso, bem como a prilocaína associada à felipressina, podem ser administrados em pacientes diabéticos. Condutas preventivas nesses pacientes com diabetes também são importantes. A gente também precisa falar sobre a prevenção nesses pacientes, porque esses pacientes eles têm uma tendência a desenvolver doença periodontal. Então, torna-se necessário, portanto, incluir nessa conduta clínica uma criteriosa avaliação da saúde do periodonto, além de profilaxias frequentes em associação a orientações de higiene oral.
O melhor horário para as consultas desses referidos pacientes é no período da manhã, tá? Porque a insulina atinge seu nível máximo de secreção. E também evitar atendimentos longos com esses pacientes, tudo bem? Agora vamos falar com relação a pacientes hipertensos. Já com relação a esses pacientes, o grande problema de muitos consultórios é que a aferição de PA prévia, ela não existe. A gente observa em vários consultórios que os cirurgiões dentistas, eles não se preocupam em fazer uma boa anamnese, eles não se preocupam em aferir pressão e acabam lidando com intercorrências, né? Isso traz um grande risco para que complicações aconteçam nessa cadeira odontológica. Então, sobre as manifestações orais que esses pacientes hipertensos podem ter, a gente pode destacar estomatites, paladar alterado, inflamação das glândulas salivares, hiperplasia gengival, dor na TM, língua escurecida, mucosa, angiodema na língua, mucosa, lábios e face. Por quê? Porque esses pacientes, eles fazem o uso de anti-hipertensivos e, por conta disso, elas podem manifestar essas complicações, como eu acabei de falar. As orientações, né, quanto às suas condições clínicas e possíveis complicações são fundamentais também. A gente precisa orientar, né, esses pacientes. As manifestações mais comuns são a alteração do fluxo salivar, que esses pacientes também podem ter. Candidíase oral, também podem desenvolver lesões de cárie. Em caso de urgência, né, em caso de crise hipertensiva durante o tratamento odontológico, o protocolo a ser seguido é interrupção imediata do tratamento, tá? Devido ao alto risco de aumento de sangramento. E aí você deve colocar o paciente sentado confortavelmente, monitorar os sinais vitais. Pode também fazer uma administração de captopril de 25 a 50 miligramas por via sublingual. Se necessário, quando amenizar a crise, o paciente deve ser encaminhado para um hospital imediatamente, como uma urgência hipertensiva. Em caso de urgência de paciente descompensado, o mais indicado é fazer uma administração de mepivacaína 3% sem vaso, tá? Quando a gente for atender um paciente descompensado, hipertenso, que precisa fazer um procedimento invasivo, ou qualquer outro procedimento, a mepivacaína 3% ela é mais indicada. Se o paciente não estiver medicado e em caso de paciente descompensado, com pressão arterial acima de 140/95, não se deve intervir. Então, o parâmetro é 140/95 de pressão, de PA. Passando disso, não se deve intervir. E recomenda-se que busque assistência terapêutica em pronto atendimento para evitar intercorrências. A gente sabe também que esses pacientes, eles não podem sofrer ansiedades, medo. Então, a gente pode administrar, no caso de pacientes ansiosos, benzodiazepínicos e técnicas de relaxamento, né? Ou condicionamento psicológico mesmo, quando ele se encontra, né, nesse estado de apreensão.